Ele fala com a mãe? Não, inglês. Está entrando? Começando ali. Para poder falar sobre isso também. Estamos trabalhando bastante, né? Mesmo que de forma híbrida ainda, não estamos a pleno, né? Trabalhando presencialmente, mas são muitos projetos que tramitam lá no Parlamento Gaúcho. Agora há pouco nós enfrentamos todo esse debate, estamos ainda enfrentando esse debate aí da privatização do saneamento, da Corsã, né? Nosso partido, aí vocês sabem, se posicionou contrário a esta proposta apoiada pelo governo de retirar da Constituição Estadual a obrigatoriedade de se fazer um plebiscito, que nós lamentamos profundamente, porque, no mínimo, né, que nós devemos defender e esperar seria exatamente uma ampla discussão, que é exatamente o que o plebiscito, ou a realização de um plebiscito, iria garantir. Né? Quer dizer, ouvir aí a população que será diretamente atingida, ouvir os municípios, né, através dos seus representantes, prefeitos, vereadores, que é o poder concedente. Quer dizer, é quase que inacreditável que o governo, sem ouvir a sociedade gaúcha, sem ouvir
os municípios que têm a responsabilidade de organizar a prestação de serviços de saneamento em cada município gaúcho, o governo tenha anunciado a privatização, anunciou a privatização, sem conversar com ninguém. E ainda retira da Constituição esta obrigatoriedade de se fazer o plebiscito, o que é um absurdo, né? Numa matéria extremamente complexa. Nós não estamos tratando aqui de qualquer serviço, nós estamos tratando aqui de um serviço absolutamente essencial. E nós nos posicionamos, logicamente, que contrário a esta proposta. Infelizmente, ela foi aprovada e agora nós vamos, né, votar, de fato, a lei que poderá autorizar a privatização da Corsã. Lembrando que a retirada do plebiscito da Constituição exigia um quórum qualificado, ou seja, 33 votos. Agora, para a privatização, o quórum ele é simples, ou seja, basta a maioria, né, dos presentes, maioria mais um, aprova. Então, infelizmente, a primeira e talvez principal etapa para a privatização da Corsã, ela foi aprovada pelo Parlamento Gaúcho, né? Então, a gente lamenta, mas vamos continuar lutando para impedir que isso aconteça, né? E com relação, Filipinho, não quero também me estender aqui, né? Tem muitos companheiros para falar. Eu acho que é importante assim dar uma pincelada sobre esse grande desafio que nós vamos enfrentar o ano que vem, que são as eleições, né? Nacionais, estaduais, e o PDT está se preparando, tanto em nível nacional como também estadual, para ser, mais uma vez, protagonista, né? Em nível nacional, nós temos uma grande polarização, infelizmente, né? O Brasil está dividido entre uma proposta mais de esquerda, mais radical, digamos assim, outra de direita, também radical, e o PDT ele vai tentar construir um projeto, né, que deverá ser liderado, que será liderado pelo Ciro Gomes, uma proposta mais equilibrada, mais moderada, mais de centro, né, centro-esquerda, até reunindo, quem sabe, centro-direita, mas algo que possa romper com esta polarização que está fazendo um mal terrível para o nosso país, né? Nós estamos diante aí de um desgoverno, é impressionante, né? Quer dizer, não há nenhuma proposta para solucionar os grandes problemas do país. Nós estamos diante aí de uma discussão completamente, né, sem nenhum sentido, eu diria, né? Então, a gente precisa recolocar o país no rumo, né, no rumo certo, nos trilhos, e isto só vai poder se dar se a gente realmente romper com essa polarização. E aqui no Estado, a gente está com a candidatura aí do nosso companheiro Romildo Bolzan, que todos nós conhecemos, que é um gestor de mão cheia, que foi prefeito de Osório, foi presidente do PDT, que é uma pessoa reconhecida, extremamente competente, e que internamente, né, já se colocou à disposição para concorrer ao governo do Estado. Isto nós temos como algo praticamente resolvido, encaminhado. É claro que publicamente, né, isto ainda não será tratado, até por conta dos compromissos do Romildo, né, que está aí à frente do Grêmio, né? Então, não pode, não deve, né, misturar as coisas, tem que aguardar a hora certa para poder realmente se lançar nesse projeto político que ele já topou, né, que ele vai encarar. Dias atrás, inclusive, tivemos uma reunião da executiva com a participação dos deputados, o deputado Burman estava presente também, e o Romildo colocou a situação dele, né, se colocou à disposição, mas publicamente a gente tem que ter cuidado para abordar esse assunto, porque de fato não é a hora, né? Então, eu acho que o cenário aqui no Estado é muito favorável para que nós, de fato, possamos, né, ganhar as próximas eleições. Então, seria isso, Filipinho. Eu não quero aqui me estender, como eu disse, né? Acho que tem muita gente aí para falar, estamos aqui também para ouvir os companheiros e eu permaneço aqui para poder continuar dialogando aí com todos vocês. A gente agradece, deputado, convida para ficar na sala para a gente ir sintonizando e trocando ideias. Daqui a pouco vem o presidente estadual também, que foi convidado e confirmou a presença, né? Passamos de imediato a palavra para o Gerson Burman, nosso deputado aí da região
de Juí, né, para dar sua palavra para os companheiros aí, sintonizando com essa articulação que estamos fazendo na região. Tudo bem, meu caro Gelson Filipim, quero cumprimentar todos os companheiros, todas as companheiras, de modo especial a ti, que tem essa missão aí de coordenar a região toda, né? Saudar aqui o deputado Eduardo Loureiro, que realmente estivemos ontem juntos lá em Itacurubi, na convenção do partido. A gente tem procurado participar de algumas convenções do partido, embora com extremas dificuldades aí em função da própria pandemia, né? Que reduz, enfim, os públicos, as pessoas, e a gente tem trabalhado até, podemos dizer assim, mais visitando pessoalmente, né? Porque reunião, encontro, nós estamos praticamente não tendo a oportunidade de fazer, a não ser da forma virtual como nós estamos fazendo hoje aqui. Mas é claro, nós estamos aqui nos avizinhando aí, né? De um ano eleitoral, o ano que vem, com expectativas aí extremamente positivas para o nosso partido. Nós temos uma preocupação muito grande, o Loureiro agora há pouco levantava aqui a questão das privatizações aqui no estado do Rio Grande do Sul, da PEC, que foi aprovada aqui inclusive participando junto ao Adelar, que era ali da nossa Corsã, e a preocupação que se avizinha com relação a privatizações de empresas como a Corsã, como o Banrisul também, né? Depois de você retirar o plebiscito, onde você precisava fazer 33 votos, agora para privatizar precisa de apenas 28, quer dizer que facilita ainda mais para o governo. E um governo que, na verdade, promoveu aí, ao longo dessa legislatura aqui, aprovou projetos aqui realmente extremamente danosos para o funcionalismo público, como o aumento das alíquotas previdenciárias aí do funcionalismo público, que fez com que os aposentados, de um modo especial aqui, professores, servidores públicos, todos eles perdessem recursos significativos da sua aposentadoria com a reforma aprovada na Assembleia Legislativa. Nós tivemos aqui as alíquotas do ICMS, dos combustíveis, energia e telecomunicações também mantidas de forma elevada, né, por este governo aqui, o que sacrifica a população. Para você ter uma ideia, aqui cerca de 30 centavos do custo da gasolina é a manutenção dessa alíquota alta. E também aqui na questão aí da PEC, que nos preocupa aqui, primeiro a qualidade do serviço que uma empresa privada vai fazer, por exemplo, na questão da Corsã. E o segundo, se nós pegarmos aqui a questão do Banrisul, a preocupação que nós temos que, na verdade, os bancos privados eles não vão para os pequenos municípios, ficam nos grandes municípios. Quer dizer, nós vamos ficar aqui assistidos por uma empresa pública que presta, ao longo dos anos, também um bom serviço aqui, que é o nosso Banrisul, aqui, principalmente nos pequenos municípios. Então, nós temos que deixar bem claro que esses posicionamentos todos teve a posição contrária do PDT, né? O PDT sempre foi muito claro, se posicionou contra, trabalhou contra, mas, infelizmente, esses projetos acabaram sendo aprovados aí pela Assembleia Legislativa, que nos preocupa muito daqui para frente. Nós temos aqui uma preocupação muito grande com relação realmente ao pleito do ano que vem, porque uma das preocupações é justamente esta, né? Nós estávamos aqui, o PDT com apenas 4 deputados estaduais. Aliás, nós, na última eleição aqui, principalmente aqui a nível da Assembleia Legislativa, a nível federal, nós ainda mantivemos aqui nossos 3 deputados federais, mas aqui a nível da Assembleia Legislativa, nós caímos numa bancada de 8 deputados estaduais que havíamos eleito, né? Depois uma acabou saindo, que foi a Regina Becker, que saiu para outro partido. Nós ficamos com 7 deputados estaduais e na última nós acabamos elegendo apenas 4 deputados estaduais. Isto fez com que, inclusive, a nossa bancada na Assembleia Legislativa perdesse um pouco do protagonismo que sempre teve, né? Porque, na verdade, nós hoje, por exemplo, perdemos espaços importantes dentro da Assembleia Legislativa, em comissões, em estrutura do parlamento, em função de termos diminuído muito a nossa bancada. Nós não estamos hoje entre as 4 maiores bancadas da Assembleia Legislativa. Inclusive, nem temos a oportunidade, o PDT, de presidir a Assembleia Legislativa. Isso tudo são fatores que a gente tem que levantar, essa preocupação aqui para os companheiros, para as companheiras. E, a nível federal, nós ainda conseguimos manter nossas 3 cadeiras. E a preocupação que a gente fala com relação a isso, porque nós temos aí um pleito aí se avizinhando o ano que vem, né,
para que a gente possa ter candidaturas que façam com que nós possamos voltar a integrar as 4 maiores bancadas da Assembleia Legislativa e voltar a ter protagonismo, né? Porque, na verdade, o que nós tivemos, na verdade, ao longo desses últimos anos aqui, desses 2 anos e meio aqui, 2 anos e meio, enfim, dessa legislatura, é que nós ficamos com uma bancada de apenas 4 deputados e, com isso, muitas discussões nós acabamos, inclusive, ficando de fora, né? Então, eu quero fazer esse alerta aqui para os companheiros e a necessidade também de nós elegermos 3, 4 deputados, de repente, federais para o ano que vem. A gente gosta de fazer esse alerta aqui porque nós tivemos pela primeira vez, o ano passado, a oportunidade, onde nós tínhamos principalmente aí as nossas candidaturas a prefeito, serem contempladas com recursos do fundo partidário, né, para disputar as eleições. E nós temos que fazer o alerta que esse fundo partidário ele se faz de acordo com o número de deputados federais que o PDT elege. Então, a preocupação que nós temos dos companheiros também é abraçar nossas candidaturas a federais para que nós possamos cada vez mais ter um fundo maior para a gente poder continuar nas eleições municipais ajudando, né? Eu acho que foi criado um critério, se o critério foi correto ou não foi bom, essa é uma discussão que pode ser feita para outro pleito, mas a grande verdade é que se teve pelo menos uma ajudazinha, nem que fosse pequena aqui, para as nossas candidaturas aqui a prefeito, a vice-prefeito aqui, nos municípios onde o PDT disputou na majoritária, e não deixa de ser uma ajuda importante, aqui uma valorização dos nossos companheiros, principalmente do interior, que tanto clamavam que o partido nunca havia ajudado. Para isso é importante, aí, enfim, né, a gente quer fazer esse alerta aqui, que nós possamos apostar também muito forte nas nossas candidaturas a federal. Aí, quanto mais federais nós tivermos, mais o fundo partidário será maior para nós poder contemplar os companheiros e as companheiras. E as 2 questões também que nós temos com relação ao pleito do ano que vem, é a nossa questão aqui da eleição presidencial, né, que é a questão aqui, nós temos o nosso candidato Ciro Gomes. Eu não tenho dúvida, né, se nós pegarmos aqui e fizermos uma comparação Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, de capacidade, de preparação, eu não tenho dúvida que o Ciro Gomes é o mais preparado aqui para ser nosso presidente da República. Agora, a nossa dificuldade a nível nacional é nós furarmos este bloqueio que existe hoje dessa polarização, né? Que ela é uma coisa maluca, né? Tu vai para as redes sociais, ou é Lula ou é Bolsonaro, ou é Lula ou é Bolsonaro. E, na verdade, esta, inclusive, agressão que um faz ao outro, né? Elas acabam beneficiando apenas os dois, né? Porque os dois acabam continuando naquela disputa, se alimentando um ao outro e dificultando a criação dessa terceira via, que eu não tenho dúvida que seria o melhor para o país, né? Eu não tenho a menor dúvida que o país precisava de uma terceira via, que não fosse nem Bolsonaro, que não fosse Lula, porque qualquer um desses que ganhar a eleição, nós vamos continuar vivenciando do outro lado agressões e reações e uma briga que nós viemos vivenciando ao longo dos últimos anos aí. Nós precisávamos, nesse momento, o país, no meu modo de entender, precisava de alguém que pudesse unificar esse país, pacificar esse país, deixar com que o empresário tenha tranquilidade de poder investir, de poder gerar emprego, de poder gerar renda, né? E, para isso, o ideal seria que nós tivéssemos uma terceira via nesse processo. Hoje é uma loucuragem total, né? Nós estamos vivendo uma situação que um presidente da República, para vir para qualquer cidade, para qualquer estado, ele tem que vir com um aparato de proteção gigantesco para que não sofra agressões. É isso que nós estamos vivenciando nesse momento. E se continuar essa polarização dos dois, nós vamos continuar o país vivenciando a mesma situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, nós acreditamos ainda, vamos manter a esperança aqui de que essa terceira via se viabilize, e essa terceira via teria que ser aí o Ciro Gomes, que é uma pessoa extremamente capacitada. E a nível do Estado, é claro, o próprio deputado Loureiro aqui levanta a questão do Romildo Bolzan, que nós alimentamos aqui a esperança de que no ano que vem aí ele possa ser o nosso candidato a governador, né? Mostrou no Grêmio, enfim, a sua capacidade de gestão, né? Que transformou, enfim, financeiramente a questão do Grêmio. O Grêmio hoje é um clube, depois que ele assumiu o Grêmio, que ganhou títulos, que tem uma situação econômica confortável e que, inclusive, se comparar aqui com o Internacional, eu como colorado, né?
não só quero tirar ele do Grêmio para mim poder ganhar a Grenal de novo, mas que é isso que nós queremos um pouco aqui a nível do estado do Rio Grande do Sul. Então, não tenho dúvida que é um nome muito forte, capacitado, e que ele desempenha hoje no Grêmio um papel também importante, porque é um espaço onde ele consegue, toda semana, estar dando entrevista para rádios, para emissoras, para televisão, enfim, né? Ele precisa continuar ocupando esse espaço de mídia, que é fundamental, e o ano que vem aí nós possamos discutir aí a possibilidade de ele concorrer e mantermos essa esperança de ele concorrer ao governo do Estado para que o PDT possa voltar a governar esse Estado que há muitos anos nós não fizemos, né? Desde o Colasso, que vai há algum tempo já que o PDT não governa o Estado do Rio Grande do Sul, quem sabe lá esteja chegado o momento de nós retornar aí a governar esse Estado. Então, temos essas colocações, meu caro Gelson Filipim, que nós queríamos colocar, deixar aí para os companheiros, e dizer que estamos à disposição de todos lá, com o nosso gabinete na Assembleia, o que precisar, estamos à disposição de todos os companheiros e companheiras, tá bom? E vamos ficar aqui acompanhando aí o resto da nossa reunião, do nosso encontro aí. Um abraço a todos os companheiros. Muito agradecido, deputado Gerson Burman. Na sequência e no gancho, né, oferecido pelos dois deputados, as falas que virão daqui a pouco dos nossos prefeitos, dos nossos presidentes, dos vereadores, enfim, dos que virem entrando na sala, o que nós precisamos para garantir que o PDT se fortaleça e a gente entre bem qualificando a nossa bancada, aí os votos para que a gente faça uma bancada maior, é que o PDT de agora, os presidentes que vão assumindo, e nós tivemos na eleição do presidente do PDT de Santa Rosa, Antônio de Paula, combinamos e articulamos isso, e foi uma sugestão do MCDR, que o Adelar preside, com o Eliseu Wenzel, que a gente tenha uma sequência, que o PDT tenha uma agenda, os nossos novos diretórios, na medida em que vão se elegendo, e os que permanecem, em função da pandemia, que optaram por dar uma trégua aí, tem que ter uma cadência, tem que ter um ritmo, tem que ter uma melodia. A mesma coisa que a gente faz na coordenadoria. Cada mês tem 2, 3... duas ou 3 ações que acontecem mobilizando os nossos companheiros. A nível municipal também precisa ser assim. Os nossos presidentes, os nossos prefeitos, o nosso vereador tem que fazer uma agenda mensal de atos, de eventos, de situações, de divulgação das ações, de reuniões, enfim, que o PDT apareça, que o PDT aconteça nas cidades. Se nós esperarmos para a eleição, nós vamos fazer a mesma eleição que foi a passada. O povo, ninguém falava em política, ninguém gostava do ambiente político, todo mundo falava mal da classe política. Na última hora apareceu os camburão aí com o caminhão do exército fretado, gente com roupa camuflada aí, se fingindo de militar, e votaram em coronel disso, tenente daquilo, cabo daquele outro, e nós infestamos a nossa Assembleia de gente que nem sabe por que está lá, não é, deputado? Tem gente que nem sabe qual é o papel de um deputado e estão fazendo essas aberrações aí, como votar o ensino remoto, uma vergonhosa votação, ainda que conseguimos 21 votos na oposição, né? Como fazer essa venda das estatais aí, presenteando alguns amigos, como ficou ridículo a venda da CE, pelo valor de uma caminhoneta, vender uma companhia aí que o Brizola encampou, né? Então, assim, nós precisamos fortalecer o nosso partido. Mas se não tiver cadência, não tiver ritmo, não tiver melodia, o trabalho da articulação do PDT, mesmo a gente estando vivendo o melhor momento do PDT na região da fronteira noroeste, desde 1982, nós nunca tivemos 6 prefeitos, nós nunca tivemos 2 vice-prefeitos e 30 vereadores. É a melhor performance do PDT da nossa história. Somando os nossos candidatos, nós nunca tivemos esse desempenho. Então, agora, se a gente esmorecer, ficar feliz com isso e não fazer a lição de casa, que é articular o nosso partido em cada uma das nossas cidades, com certeza nós vamos para o mesmo resultado que tivemos na eleição passada. Dito isso, eu passo de imediato a palavra para o Jorge Steffer, nosso prefeito de Nova Candelária. Contigo, Jorge. E depois o prefeito Jair de Porto Lucena. Olá, Gelson, deputado Burman, deputado Loureiro e demais companheiros que estão na sala. Realmente, nós, há um ano de eleições, e nós que fizemos parte da vida pública, a gente praticamente termina uma eleição, já começa outra, né?
E essa questão de mobilizar o partido, de começar a trabalhar cedo, é muito importante. Ou, aliás, eu digo assim, passada uma eleição municipal, você não deve esmorecer, deve continuar conversando com os companheiros e articulando. Nós, aqui olhando a nossa região fronteira noroeste, nós realmente, o partido cresceu, tem excelentes líderes, surgiram forças novas, como o próprio Jonas lá em Horizontina, né? O outro Jonas lá em Tucunduva, companheiros assim que estão começando a militar, a gente já está militando há mais tempo, mas isso faz com que o partido foi oxigenado e tem sangue novo. E precisamos isso transformar em votos para os nossos companheiros. Precisamos fazer com que os votos não saiam fora do partido. Vamos trabalhar e a nossa militância tem que ir a campo. É importante, é um momento decisivo. Senão realmente acontece de novo que na última hora aparece alguém vestido de cordeirinho e quando vê, leva os votos e nós, partido que tem história, partido que tem tradição, partido que tem uma bandeira de luta, o partido sempre esteve ao lado do povo, todas as vezes, sempre, sempre. Precisamos fazer isso. E isso começa dentro dos nossos municípios. Eu já tinha uma ideia, conversado com alguns prefeitos nas reuniões regionais, de nós, prefeitos dos 6 municípios, no mínimo, e vice-prefeitos que temos, e alguns vereadores, claro que agora estamos numa situação aí, no mínimo, cada 2 meses, começarem nós nos reunirmos e conversarmos e trocarmos ideia entre nós. Porque o que pode ser bom e útil na minha cidade, eu posso passar para outros, e outros também podem passar para a gente, a forma de trabalho. E precisamos zerar fileiras e vamos adiante. Temos perspectiva de candidatos mais próximos a nós, além dos candidatos, os deputados hoje que temos, que é Burma e Loureiro, que nos atendem, nos servem muito bem, mas precisamos sempre juntar forças e melhorar. E o partido precisa buscar os votos que tem na região. Precisamos sim. E vamos à luta. Passo de imediato a palavra para o nosso prefeito Jair, está na sala aí. Prefeito Jair, Felipinho, o prefeito Jair escreveu no chat aqui, dizendo que ele está em deslocamento. Eu acho que ele está com dificuldade aí para falar, entendeu? tá legal. Passamos então de imediato para o nosso vice-prefeito Edson de Paula, vice-prefeito de Alecrim. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Com relação às eleições que se avizinham, eu tenho que as nossas forças são reais aí com relação ao Estado, mas eu acho que o diretório estadual deveria de ajudar a costurar uma aliança a nível nacional para não acontecer o que aconteceu na eleição passada, que o Ciro anunciou o vice dele na véspera do início da campanha. Eu acho que isso tinha que ser articulado com mais tempo. Só essa observação que eu gostaria de ponderar. Para não acontecer o que aconteceu na outra eleição e aquilo que o deputado Loureiro falou a respeito da polarização, no meu ver, a maneira de quebrar isso é o PDT fazendo uma aliança com um partido forte a nível nacional. Qual deles que possa ter uma familiaridade com as nossas bandeiras, eu lhe confesso que eu não sei indicar. Mas tem que haver uma composição a nível nacional que possa romper essa polarização aí que muito bem destacou o deputado Eduardo. Então, era isso. Obrigado, vice-prefeito. Grande revelação aí da política. Família de Paula aí, né? Chegando bem aí na nossa região aí do Alecrim, fazendo bonito na eleição, nosso vice-prefeito. Foi presidente do partido, articulou aquela grande missão de retomar o poder numa cidade onde tinha uma dinastia governando. Com vocês aí o nosso amigo José Leomar de Souza, nosso presidente querido lá do Parendi. Abre o peito aí, Leomar. Não sei como faz tração.
Não sei como que tá esse troço. Oi, estão me ouvindo aí? Perfeitamente. Não, eu só quero dizer que é a primeira vez que eu participo aí de uma reunião online, né? E ainda bem que foi do nosso partido, né? Mas quero também dizer aos companheiros que, quanto à relação estadual, né? Nem todo mundo é perfeito, né? O Romildo Bolzan apenas ser do Grêmio, né? Mas eu gostaria que fosse do Inter uns anos aí para a gente ganhar uns títulos do Grêmio, porque eu acho que ele tem uma grande chance de ser o nosso governador do estado. E como falaram os outros companheiros, a gente tem que trabalhar tipo formiguinha, né, para nós pegar os votos da região, principalmente da nossa região noroeste. Aqui nós temos que fazer mais deputados para ter uma representatividade junto à Assembleia, né, do Estado. E aqui em Tuparangi a gente conseguiu fazer em 6 anos, desde que a gente assumiu a presidência do partido, né? A gente tinha um vereador quando eu assumi, depois na outra eleições fizemos 2, agora fizemos 4 vereador, então a gente vem num crescendo, né? Então só dizer isso para os companheiros, força, fé, que tudo vai dar certo. Isso aí. Vamos ouvir agora o nosso amigo João Montini, lá do Porto Lucena. Eles são a nossa trincheira aí do PDT regional. Começa lá no Barranco do Uruguai e vem vindo com uma história bonita, bela, de sucessão, de bons governos aí, inclusive com o João, que já foi prefeito lá do nosso querido Porto Lucena. Contigo, João. Boa noite, Filipim, mais uma vez. Boa noite, deputado Loureiro, deputado Burman, demais presidente, prefeitos do PDT da região. Uma alegria muito grande estarmos conversando depois de muito tempo, devido a essa pandemia aí que assola todo o nosso país, nosso estado, o mundo todo aí. Nós conseguimos fazer com que a gente consiga trocar umas ideias aí, pensando no nosso partido e nas eleições do ano que vem. Eu estava escutando atentamente aí todas as colocações dos que me antecederam. Eu acho que é por aí mesmo. Nós temos que nos unir, trabalhar para fazer quanto mais forte o nosso partido para poder ter uma representação melhor lá na Assembleia Legislativa, para, como disse o deputado Burma, para sermos o mínimo o quarto partido maior lá, para poder presidir a Assembleia e ocupar cargos importantes lá no Parlamento Gaúcho. Nós aqui em Porto Lucena, como vocês sabem, a gente vem com uma coligação de bastante tempo aí com o PMDB, agora ultimamente com o Jair e o Dadá, já fomos agora reeleitos, né? O Jair foi reeleito, né? Com uma boa vantagem de votos aí, até com uns partidos aí que nos apoiavam e nos abandonaram, fazendo outra frente aí, mesmo assim nós conseguimos ganhar e com uma diferença muito boa, é sinal que nós estamos no caminho certo. E a nível de deputado estadual, federal, a gente sempre faz o possível, né, para eleger, votar, trabalhar para o pessoal e votar nos nossos candidatos, que sempre nos representam e sempre estão nos apoiando. Eu quero dizer que o deputado Burma, o deputado Loureiro, nunca nos abandonaram, sempre estiveram conosco quando a gente precisou, lá na capital do estado, se fazendo presente aqui também no município, ajudando agora com emendas, né? Que existe a emenda estadual, também estamos sendo beneficiados. E assim, eu posso dizer que o nosso partido não é o maior partido de Porto Lucena, como eu sempre digo, mas é o partido que decide. Para o lado que vai o PDT, geralmente ganha as eleições. E, ultimamente, nós não temos perdido eleição aqui. Faz muitos anos que nós não perdemos eleição aqui. Por quê? Por causa de um trabalho sério que você vem fazendo há muito tempo, né? PDT de raiz, a gente sempre trabalha com afinco, com uma seriedade, né? Não é fazendo politicagem, fazendo uma política séria, transparente, que dá credibilidade
junto à nossa população. Na Câmara de Vereadores, hoje, nós somos o partido que tem mais vereadores. Nós temos temos 5 partidos, né? Nós temos três vereadores. Hoje temos o presidente da Câmara, o vereador Minho, temos a vereadora Elisandra, e eu também, que faço parte do Poder Legislativo. E a nível estadual, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, grandes as possibilidades do Romildo Bozan ganhar a eleição, porque é um administrador já consagrado, né? Foi prefeito várias vezes de Osório, agora no Grêmio fazendo uma boa gestão. Infelizmente, como é que diz o companheiro aí antes, do Grêmio, né? Mas é bom que nós tiramos ele da presidência do Grêmio, né? Que aí o Grêmio não tenha o Romildo lá, e aí, quem sabe, nós consigamos voltar a brilhar aí com o nosso Colorado também. Mas, de outra maneira, aí, Felipinho e companheiros, eu acho que aqui em Porto Lucena nós temos também uma polarização de candidatos a deputados federais. Nós temos aqui o PT, né, que sempre era um dos maiores adversários nossos, que tem o deputado Bom Gás, né, que faz uma grande quantia de votos. E o PMDB, pelo tempo, né, que o deputado Osmar Terra, né, age sempre nessa região aqui, ele faz também, ele faz uma grande votação aqui. E ele nos ajuda também bastante na administração, porque o nosso vice-prefeito, o Dadá, é do PMDB. Então, a polarização dos votos para federal sempre fica com o PMDB e o PT. Mas o Pompeu e o Marlon Santos fizeram uma votação melhor nessa última eleição. O Marlon, os votos dele, a gente não pode dizer que são do PDT, né? Porque ele pega voto de todos os partidos em função daquela lá em Cachoeira, né? Aquele atendimento lá que ele faz, aquele negócio lá. Então, tem muita gente aqui que vota com ele, tem aqui até uma representante dele lá e faz campanha. Mas, no demais, assim, ó, o nosso partido aqui está bem conceituado, está bem alinhado. Vamos fazer agora, acho que na outra semana, aí a nossa convenção, na maior tranquilidade, né? E o prefeito está fazendo um bom trabalho, todo mundo está contente aí com o prefeito, está vendo a dinâmica dele, uma administração coesa, com os pés no chão, né, responsável. E eu acredito que depende disso tudo que foi falado até agora pelos outros companheiros. Mas vamos ver como é que fica. Era isso, um abraço a todos. E eu continuo escutando aí o pronunciamento dos outros. Obrigado. Valeu, João. Companheiro Ademir Schneider, de São José do Inhacorá, por favor. Boa noite, Gelson. Cumprimento aí deputados Loureiro e Burman também, os demais colegas, companheiros do partido. Escutando a fala dos companheiros, eu vejo que aqui, agora falando um pouco também da realidade da renovação do partido, e da qual eu faço parte também, vejo o desafio de uma conexão, especialmente dos colegas e companheiros novos que vão chegando, a nível de formação. Isso é uma coisa que na última campanha, ao menos aqui no município, a gente percebeu muito, assim, que uma certa carência dessas conexões. Então, isso passa pelo apoio. Aqui nós tivemos também, infelizmente, esse apoio financeiro que foi colocado antes pelo deputado Burman, foi essencial para fazermos a campanha, né? Então, eu vejo que essa geração nova que vai chegando, ela precisa ser bem acolhida, precisa ser bem formada, e para isso acho que a coordenação regional e a própria coordenação do partido tem um papel fundamental de inserção e de formação dessas pessoas, porque também dentro do cenário da política a gente sabe, né, o quanto hoje, quando se fala em política, as pessoas têm, e especialmente as gerações mais novas entram nisso, né, tem uma visão muito negativa, né, especialmente do que se vê do nosso cenário
nacional atualmente também, né? E aí, dentro disso, também eu vejo que, né, como diz, né, lá, né, a própria literatura, né, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, acho que nós precisamos, não podemos entrar nessa lógica, né? Então, eu vejo que planejamento com antecedência, né, eu acho que isso passa pelo diretório estadual, especialmente, e, claro, as diretrizes federais, eu acho que elas, hoje, com a capacidade que o Ciro tem de articulação, elas estão se definindo, e eu acho que a nível estadual também, mas eu vejo que é importante traçar esses caminhos, para que na ponta onde nós estamos, nós possamos dar, né, foco para a campanha no próximo ano, né? Então, a gente não pode deixar isso para a última hora, né? Então, acho que as pessoas, no momento que sabem para onde devem ir e direcionar, né, o foco, as energias, eu acho que fica tudo mais claro. Isso passa, obviamente, pelo planejamento, né? E também, né, eu acho que um desafio regional que nós temos aqui, cada vez mais nós temos que aproveitar aí os meios de comunicação que nós temos para dar visibilidade ao trabalho que está sendo feito, né? Eu vejo até o deputado Burman e o Gelson que acompanhou, né, e o Antônio de Paula também esteve, não sei se mais alguém que está hoje aqui na reunião esteve junto, né? Então, os deputados aqui, falando um pouco de São José de Biacorá, Nova Candelária, e o Jorge também, né? O prefeito Jorge estava junto também, se aproveitou, né, em algum aspecto, jornais aqui da região, enfim, rádios, né, para dar visibilidade ao trabalho, porque é a forma de se chegar à ponta também, né? Então, essa articulação, ela precisa ser feita localmente, né? Isso a gente não pode esperar da direção estadual, porque, né, os meios locais, quem conhece, somos nós, né? Então, isso precisa ser aproveitado no bom sentido para dar visibilidade, né? Então, quem não é visto não é lembrado, né? E aí, claro, com o projeto, acho que tudo fica mais fácil no momento que você direciona, né, as energias e dá foco para que os objetivos sejam alcançados. E Ademir, revelação aí da nossa região, o Ademir trabalha com a formação dos nossos trabalhadores, né? Ele trabalha em Santa Rosa, no Serviço Social da Indústria, né? SESI, e tem Isso. ali qualificado mão de obra, qualificado as energias e as ações, aí tem um segmento importante para que o PDT se insira, para que o PDT plante aí as suas raízes, uma vez que foi obra do Getúlio, né? Essa construção aí do Sistema S, né? E nós precisamos valorizar, especialmente quando a gente quer uma nova geração de trabalhadores capazes de serem os gestores do próprio destino. Parece que o prefeito Jair já está na sala agora, né? Por favor, prefeito Jair, nosso orgulho aí, ele com o Leonel foram os dois prefeitos que nós tínhamos na outra eleição, e baseado no belo trabalho que os dois fizeram, pulamos para 6 prefeitos e quase outros, né? Quase outros. O Jair teve pertinho, o Marino teve pertinho, né? Trezemai quase assumimos junto com o PT, Boa Vista, Buricá quase assumimos, e lá no Senador Salgado Filho nós chegamos a tirar no poste. Mas assim, prefeito Jair, você já está presente e pode usar a palavra. Não ainda, prefeita? Então, passamos a palavra para o nosso presidente do PDT de Independência, o nosso amigo Adelar Scherer, ele que tem nos acompanhado junto com o Nerci Mucha aí, nas incursões aí que temos feito pela região, incentivando a companheirada aí na organização do partido. Adelar Scherer, por favor. Perfeito. Ouvindo? Perfeitamente. Tá. Parabenizar o companheiro Filipim pela iniciativa, saudar nossos companheiros, lideranças da região e também aproveitar a oportunidade, que não é sempre que temos, de conversar com os nossos deputados, o deputado Eduardo Loureiro e o deputado Gerson Burman, que tem feito um grande trabalho. Dar um destaque para a fala do deputado Loureiro no que se refere à defesa que o nosso partido tem feito da manutenção das estruturas do Estado, né? No caso da Corsan, da qual eu sou um servidor de carreira, a preocupação que nós temos e o orgulho que nós temos perante os nossos colegas de
de poder apresentar os nossos deputados na linha de frente da defesa, né? Não só os dois aqui citados, mas também a deputada Juliana e o deputado Marenco. Então, é nestas horas que a gente tem orgulho da nossa bancada e parabenizar eles pelo trabalho. Da fala do deputado Burman, também, eu quero destacar a questão desse tsunami que nos levou a uma bancada a ficar tão reduzida, né? E nós não temos, a bem da verdade, nós não temos internamente uma tradição assim de fazer discussão e apontar nossas dificuldades, as nossas situações como essa, né? Onde a nossa bancada foi reduzida. Com certeza o diretório estadual, o executivo estadual faz essa análise, mas isso não é feito a nível regional, e eu penso que é uma maneira que nós encontramos de trabalhar que está equivocada, entendeu? Que nós deveríamos, enquanto liderança nos municípios, chamar para nós essa discussão e ver os porquês, não é mesmo? A gente sabe que houve esta onda à direita aí que varreu, né, parte do espaço que a esquerda ocupava na última eleição. E, com certeza, foi um dos principais fatores, né, que fez essa diminuição da nossa bancada. E agora a gente sente, né? Nós sentimos cada voto que nos faltou nessa discussão da questão do plebiscito, né, para a venda das estatais. Então, é nestas horas que a gente sente o quanto faz falta uma bancada mais numerosa. Mas, até que chegue a nova eleição, e oxalá tenhamos uma estratégia de buscar um aumento, o retorno ao tamanho que sempre nos foi, né, do nosso partido. Então, queria fazer esta referência, que foi a fala do deputado Burman. E também estender um abraço a todos os demais companheiros. Vejo aqui o companheiro, meu professor aí, doutor Antônio de Paulo, uma grande figura aqui da nossa região. Muito do sucesso, né, professor Gelson? Também do partido aqui se deve ao trabalho que ele antecedeu, o professor Gelson, aí na região, na organização, na presença do partido, junto às executivas municipais, né, sempre que chamado. Então, é uma construção, e cada um no seu tempo faz a sua parte. E o professor Filipim tem feito agora, e sempre que possível, temos acompanhado aí, dando as mãos aí, ombro a ombro, dando um costado. Mas é isso, eu estou aqui também, como muitos outros, fazendo a primeira participação nesse modelo aí, né, de reuniões. Eu acho que é muito válido e proveitoso. Deixar um abraço para todos os companheiros e vamos continuar aqui participando e ouvindo os demais companheiros. Um abraço. Adelar, eu passo de imediato a palavra ao nosso recém-eleito presidente do PDT de Santa Rosa, Antônio Ailton Torres de Paula, nosso companheiro entusiasta aí, dedicado, caprichoso, cuidadoso e que tem um compromisso histórico de retomar a caminhada do PDT, que embora fez bonito em Santa Rosa, não conseguimos eleger bancada, mas a males que vem para bem, as coisas vão se ajeitando e vamos nos reestruturar novamente e chegar aos bons tempos aí do trabalhismo na nossa cidade matriz aí da nossa região da fronteira noroeste. Antônio de Paula, por favor. O meu boa noite a você, presidente e coordenador regional, Gelson Filipim, aos nossos deputados, o Gerson Burman e também o Eduardo Loureiro, são nossos vizinhos aqui. Aproveitar a ocasião para cumprimentar os nossos 6 prefeitos eleitos, o Leonel Petri, de Tuparandi, o Elmo, de Alecrim, também o Jonas, de Tucunduva, o Jorge Steffer, de Nova Candelária, e também o outro Jonas Cunha, de Horizontina, né? E também, evidente, o Jair Wagner, aí de Porto Lucena, que conseguiu a reeleição.
Cumprimentar também o nosso vice-prefeito de Alecrim, o Edson de Paula, e o vice-prefeito Jorge de Tafarel de Porto Mauá. A questão que foi levantada, o nosso partido está num crescente muito grande na região, elegemos 6 prefeitos, 2 vice-prefeitos, mas em Santa Rosa, infelizmente, nós tivemos a pior participação eleitoral de todos os tempos. Nesta eleição, nós não conseguimos o quociente mínimo eleitoral para elegermos um vereador sequer. Nós, apesar de termos sido o candidato do partido mais votado, não conseguimos a eleição por falta de votos para atingirmos o quociente eleitoral. Em razão disso, é claro que a decepção foi muito grande aqui em Santa Rosa, mas, mesmo assim, em razão da importância de Santa Rosa para o cenário político regional, nós não deixamos de ter convicção e de ter amor ao trabalhismo. Pelo contrário, aceitamos o desafio, então, de assumirmos a presidência do partido e fizemos uma chapa de consenso. E o nosso propósito maior é reerguermos o nosso partido, retirarmos ele lá do fundo do poço e prepararmos já para essas eleições de 2022, para que nós tenhamos uma boa participação aqui em Santa Rosa, em favor do nosso candidato a governador, se oxalá seja realmente o Romildo Bolzan, Ciro Gomes à presidência, e o nosso deputado federal, que está sempre conosco, que é o Pompeu de Matos, e além dos nossos atuais deputados estaduais, o Loureiro, o Burma, e talvez, pelo que comenta, pelo que a gente tem notícia, talvez surja uma candidatura da região. Então, nós aceitamos esse desafio, nós não fugimos da raia, apesar de nós termos esse imenso insucesso em Santa Rosa. Acho que o maior insucesso de todos os tempos do partido em Santa Rosa foi nessas últimas eleições, mas mesmo assim, nós queremos assim reativarmos assim o nosso partido, recriarmos os nossos núcleos de base, levarmos o nosso partido para os bairros, para as vilas, mostrarmos para a população que o nosso partido tem as melhores propostas na área da educação, na saúde, é um partido sério e limpo, herança do Brizola, e tentarmos angariar novos filiados, mas filiados assim que comunguem com as nossas ideias, porque não adianta nós termos um número elevado de filiados, sendo que na eleição eles acabam não votando nos nossos candidatos. Então, nós aceitamos essa missão, que foi um desafio proposto pelo próprio coordenador, Gerson Filipim, foi um desafio que também nos fez o nosso querido deputado federal, presidente do partido, Pompeu de Matos, para que nós usássemos da nossa experiência já do passado e tentássemos reunir forças, agregando novas lideranças, como é o caso, eu trouxe para compor conosco o nosso vice-presidente, o Fábio Fagundes, que foi o segundo vereador mais votado, candidato a vereador mais votado, que é um jovem. Trouxemos também o terceiro colocado nas eleições para vereador em Santa Rosa, em número de votos, o Matheus, trouxemos para segundo vice. Então, nós estamos fazendo uma renovação assim no partido, uma renovação com experiência. Também não adianta nós apenas e tão somente deixar assim os mais experientes comandar o partido sem o apoio da juventude. E não adianta também só a juventude comandar o partido sem a experiência daquelas pessoas que já trilharam ao longo dos anos um trabalho em favor do nosso PDT. Então, por essa razão, nós unimos aquelas pessoas mais experientes e buscamos novos nomes, inclusive de bastante envergadura, para nós reorganizarmos o Partido de Santa Rosa, analisarmos aquilo que foi feito de errado nos últimos anos aqui em nosso município, e nós corrigirmos e levarmos o nosso partido para o seu devido lugar que ele merece. Historicamente, ele sempre teve em Santa Rosa como protagonista. Oxalá nós possamos ter daqui 4 anos, inclusive, um candidato a prefeito. Nós já dizíamos nessa última eleição, inclusive falávamos nas reuniões da executiva, que se fosse necessário, nós teríamos que ter um candidato a prefeito, mesmo que fosse para ir para o sacrifício, mas para o nosso partido voltar a ser protagonista. E é isso que nós pretendemos e estamos tendo assim esse apoio e essa compreensão dos demais companheiros. E agora está previsto falta nós combinarmos com o deputado Pompeu de Matos, deputado federal Pompeu de Matos,
a data que nós vamos fazer assim o ato de posse dessa nova executiva, do nosso novo diretório. E a partir daí, então, nós trabalharmos com muito afinco para que os nossos candidatos a governador, a presidência da República e os nossos deputados tenham, assim, uma votação expressiva em Santa Rosa. Eu via anteriormente o Edson falar nessa questão da preocupação de fazer uma articulação, uma aliança nacional, coligação nacional, para nós termos, assim, um espaço maior nos meios de comunicações e chegarmos com chance no pleito, mas eu também vejo essa mesma preocupação a nível estadual. Os nossos deputados, com a habilidade que tem o Loureiro, com a habilidade que tem o Burman, certamente vão ajudar o Ciro Simoni, vão ajudar certamente o Pompeu de Matos, para que nós consiga articular uma coligação que nos dê um tempo maior de espaço nos meios de comunicações para o nosso possível candidato Romildo Bolzano. Nós não podemos fazer aquilo que foi feito nas últimas 2 eleições, nós apenas conseguimos dar 30 e poucos segundos antes por Vieira da Cunha e agora no último pleito para o Jairo Jorge. Nós temos que ter um espaço maior para nós realmente, o Romildo ter tempo, ter espaço, ter condições de mostrar as propostas que ele tem para o Rio Grande e conquistar os votos para o nosso partido. Nós, então, apesar de termos nas últimas eleições, de não ter conseguido O De Paula apertou num lugar indevido aí, De Paula. nós sentido de nós buscarmos votos para os nossos candidatos a nível de presidência da República, a nível de governo do Estado, deputados federais, especialmente Pompeu de Matos, que é o deputado que esteve conosco aqui, e também para os nossos deputados estaduais, para que o nosso partido realmente faça uma votação bastante expressiva em nosso município, preparando o partido para o pleito municipal daqui a 3 anos. Porque a nossa meta realmente é nós corrigirmos aquilo que deu errado, que foi feito errado nas eleições anteriores e colocarmos o nosso partido no rumo. Valeu, companheiro De Paula. Grande abraço, boa energia nessa luta aí, que com certeza vai ser vitoriosa. Vamos recomeçar uma caminhada, vamos sacudir os brasidos aí, mexer com a Constituição e fazer o que precisa ser feito em Santa Rosa para que a nossa cidade-mãe, onde todo mundo se espelha do que se faz, repercute, dá ressonância em toda a nossa região do que vocês fizerem aí em Santa Rosa. Então, nós estamos na torcida e conte com a gente para que tenha sucesso essa tua caminhada. Nós estamos felizes de ter aí na sala também a nossa presidente da Comissão Executiva Provisória do PDT, de Dr. Maurício Cardoso. Acertamos isso numa reunião lá em Dr. Maurício Cardoso, uma reunião concorrida, com a experiência, com a coragem, com o brio desta professora, que trabalha em Horizontina e reside em Dr. Maurício Cardoso, está fazendo o PDT acontecer junto com a Margarete, junto com o Rubem Tormes e outros companheiros, fazendo que as coisas boas aconteçam e o nosso partido possa fluir, então, em Dr. Maurício Cardoso. Luísa, nós gostaríamos de escutar a tua fala, companheira. Eu vou atrás dela. Ela está lá no Dom Bosco consultando, conforme os remédios que o médico der. Liga para o Diogo para falar com ele. De Paula, desliga o som aí que daqui a pouco tu toma um cagaço, companheiro. Boa noite, então, a todos, né? A gente está iniciando um trabalho e não está nada fácil, já vou adiantar para vocês, né? Que está bem difícil aqui no município. Como eu já falei naquele primeiro dia, né, Gelson, a gente vai precisar de muita ajuda. Eu estou sofrendo muitas perseguições, né? Tá acontecendo assim muita coisa e não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu e a Margarete estamos também com essa história de pandemia aí, tá bem complicado. A gente não, até depois eu quero
conversar contigo melhor, né? Que a gente não conseguiu ainda regularizar, fazer as filiação, as coisas na FiliWeb. Como eu já tinha contatado contigo, né? Mas nós não vamos desistir, nós vamos em frente, vamos ir até onde der, né? Porque a gente não é fraca, a gente tem uma vontade muito grande de trazer mudança para o município, coisa que há anos e anos vem acontecendo, dessas pessoas que estão governando fazer o que elas querem do jeito que elas querem, e elas não medem esforços para perseguir as pessoas. E nós não concordamos com algumas coisas, e a gente quer, através do PDT, uma ajuda para tentar mudar aqui no nosso município essa visão. Não sei como vai ser, mas é cedo ainda, né? E eu espero a ajuda dos demais, dos companheiros, para a gente conseguir que essas mudanças ocorram e a gente saia com uma eleição vitoriosa, onde a gente vai buscar parceria. Nós já temos alguns parceiros que a gente já acertou com eles e eles ficaram de nos ajudar. Então, a gente já está fazendo um trabalho aqui de parceria para a eleição. Vamos ver até onde vai, né? Tem bastante gente descontente no município, nosso município é pequeno, é fácil de fazer um bom trabalho, mas precisar de ajuda, né? Eu já desde sempre falei isso. Mas é muito bom. Conta sempre conosco aí, professor. Tá bom, obrigado. É sempre bom saber que vai ter companheiros ajudando a gente. E vamos lá, nós vamos buscar. O Rubens também está bastante doente agora, né? Está afastado, até nem está trabalhando. E voltou todos aqueles problemas dele. Então, e a gente não pode também se reunir por causa da pandemia, né? Tá tudo fechado, trancado e fica difícil. Mas nós temos um pessoal bom aqui que sempre participou do partido, né? E vamos fazer o que for possível. Bom trabalho para vocês. Eu estou vendo que nós temos na sala também a nossa professora, vereadora, e agora presidente do núcleo do CEPERS da região lá, da região missioneira. A nossa companheira Eliane, que é membro da direção do MTPE, do Movimento Trabalhista pela Educação, é lá de Senador Salgado Filho, e a gente fica muito orgulhoso. Aqui também na nossa região nós participamos da chapa do CEPERS e vamos integrar o Conselho 1 por 1000 aí como suplente para dar o nosso costado, para colaborar também com a caminhada da professora Alda, que é a nossa representante estadual. Então a gente fez um lastro bom e uma das melhores surpresas foi de que a nossa companheira de Senador Salgado Filho concorresse lá e ganhasse na região das missões como diretora do núcleo do CEPERS. E nós precisamos, aos poucos, ir quebrando o gelo, e nós que somos o Partido da Educação, fazer o nosso papel, a nossa tarefa de casa em favor da educação, que é a nossa causa maior. Professora Eliane, por favor. Professora e vereadora. Gelson. Boa noite, Gelson. Boa noite, companheiros. Nós sempre estamos aí, né, na luta. Como diz, quem é da coisa não adianta, não consegue ficar de fora, né? Então, a gente está aí na Câmara, está na escola, agora no sindicato, aí no CEPERS, né? Foi uma disputa bem difícil aqui na nossa região, né? Foi uma vitória, assim, apertada, mas a gente conseguiu aí, o nosso grupo, né? Que tem mais companheiros do PDT da região missioneira, conseguimos, então, ficar aí à frente do 9º núcleo do CEPERS, né? Então, para nós, também, enquanto diretora aqui do MTPE, no nosso município, né, é uma grande conquista. Também saudar os companheiros aí da região, vereadores, prefeitos, né, companheiros de luta aí nessa caminhada. A gente também está aqui no município, né, nós não conseguimos ganhar a prefeitura, hoje nós somos minoria, né, na Câmara, somos 3 vereadores do PDT e um do MDB, que é coligado conosco. Mas estamos aí, né, na luta, na peleia.
Agora também tivemos aí uma emenda destinada pelo nosso grande deputado aí, Pompeu de Matos, em conjunto também com o deputado Eduardo Loureiro, né? Então, mostrando que o PDT é fibra e está sempre presente aí no município nas causas importantes, na área da saúde, na área da educação, né? Principalmente são as bandeiras que a gente defende aqui no município. E agora nós tivemos aí, os companheiros devem ter acompanhado na última semana, o anúncio das grandes obras aí do governo do estado, né? Então, o senador Salgado Filho anseia um acesso asfáltico, né? Já há mais de 30 anos, né? Nós não temos nenhum acesso para nenhuma saída, né, com acesso asfáltico. Então, o governador anunciou, então, um pacote aí de acessos, né? Então, incluindo o senador Salgado Filho no meio, né? Então, mais uma, digamos assim, um ponto somado para a situação aí que está colocada. Mas, como diz aqueles, a gente só vai acreditar vendo, né? Porque promessas já foram muitas, né? E a gente sabe que esse governo tem massacrado, tirado recursos de muitas áreas essenciais, né? Para colocar em outras, né? Talvez nem tão prioritárias. E a gente sabe que nesse meio aí o funcionalismo público tem sido bastante massacrado, né? E então foi tirado dinheiro para investir em obras, né? Então, que é coisas que aparecem. Mas a gente está aí, seguimos aí firmes na luta, tentando manter, né, o PDT firme. Não realizamos ainda a convenção no nosso município, né? Estamos em estudo se vamos pedir a prorrogação ou não, mas essa semana já se define. E até pensei que agora na reunião a gente estaria falando um pouco sobre isso. Eu cheguei um pouco atrasada, mas a gente está aí então para partilhar com os colegas aí essas informações também. Fico também agradecida pelo espaço aí concedido. Companheiro Gelson, está por aí? Eliane, parabéns Isso. pela tua caminhada, pela luta, pela garra, pelo entusiasmo com que tem abraçado as causas aí do PDT aqui na nossa região e lá na região missioneira, né? Agora, A gente como fica líder meio dividido, nova, né? penso que nós devemos nos rearticular na questão do MTPE regional, que eu sonhava que você fosse a nossa coordenadora e fosse batalhar aqui. Imagino que isso está não prejudicado, mas comprometido em função da grande missão que você assume lá, né? Então, nós precisamos rever isso tudo para que as coisas funcionem bem, de acordo com aquilo que você sonha, que a gente sonha, que a região e a educação precisa. Mas vamos conversando, vamos nos articulando aí, conversar com a professora Alda também, para a gente adotar as estratégias que sejam mais viáveis, eficazes, né? Para a nossa Isso, luta partidária. Mas parabéns aí, que nós estamos orgulhosos de ti. Eu gostaria de ouvir a palavra do nosso secretário da coordenadoria, o companheiro Nerci Mucha, ele que em muitas situações aí nos substituiu na parada, nas eleições, a gente concilia o trabalho de escola, o da coordenadoria, e muitas vezes a gente não pode sair, né? E o Nerci tem feito um costado, né, generoso aí para garantir que tem a representação do nosso partido aí nos atos, nos eventos, nas convenções, enfim, nas situações variadas aí que acontecem no dia a dia de tocar o nosso trabalho na coordenadoria. Companheiro Nerci Mucha. Olha, professor Gelson, é um privilégio a gente participar, ouvir os companheiros. Já ficamos entusiasmados aí com o que escutemos, né, da candidatura do Romildo, que infelizmente é gremista, mas pode fazer um bom governo no estado, né? Está preparado, qualificado e com entusiasmo. E o que os companheiros aí da região precisarem aí é só nos chamar aí, que a gente, dentro do possível, vai atendendo. Estamos sempre à disposição e o que precisarem, prenda o grito. Um abraço a todos. Só reforçar os companheiros que eu entrei em contato há pouquinho aí com o deputado federal Pompeu de Matos. Ele está encerrando uma reunião com o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, e eu acredito que dentro de 10 minutos ele esteja
entrando na sala aí para dar, de repente, fazer o arremate, o fecho final aí da nossa reunião. Eu passo a palavra para alguém que tem uma experiência extraordinária do PDT, já foi coordenador de educação, secretário de educação, secretário de governo, secretário de planejamento, conhece uma prefeitura como ninguém e está sendo um braço direito aí do nosso prefeito Leonel Petrin Tuparendi, professora Dolores Turra, ela que nos orgulha aí com a garra, com a fibra, com a energia de mulher guerreira, fazendo acontecer o PDT e as nossas bandeiras aí no município de Tuparendi. Professora Dolores, está na sala ainda, estou vendo seu nome aqui. Está se ajeitando. Então, até que a professora Dolores se organiza aí, nós vamos chamar para fala também o nosso companheiro Júnior Tafarel, ele que é nosso vereador lá em Porto Mauá, tem já de segunda legislatura, é um jovem, talentoso, qualificadíssimo, e junto com o tio Jorge e outro tio Jacir Tafarel, tem liderado aí o PDT na cidade e com certeza desses Tafarel aí vai surgir o nosso próximo candidato a prefeito de Porto Mauá, para nós ter um Tafarel de prefeito também, já que temos outro vereador lá em Porto Veracruz, que também é Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. Boa noite a todos. Eu, infelizmente, entrei na reunião no final agora, por causa que estava em outros compromissos, estava ocupado. Peguei meio andando, mas acabei faz uma meia hora que eu estou aí, escutando os companheiros, escutei a partir do De Paula, todos os outros. Quero agradecer, Gelson, pelo convite, e aos nossos deputados e todos os companheiros aí do PDT, ao Gelson e ao Loureiro, ao Gerson e ao Loureiro, né, que estão aí com nós. E eu sempre fui uma voz um pouco diferente do nosso partido, infelizmente. Meu pai foi vice, agora meu tio é vice, e eu sou vereador. O Lori teve uma perca aí na família, sua esposa morreu do Covid. E eu sempre tive uma proposta diferente. Eu acho que eu não posso deixar de falar disso numa reunião que eu acho que é muito importante. Nós temos que evoluir como partido. Isso eu venho falando faz tempo. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Nós não precisamos ser lá do lado do Bolsonaro, mas nós não precisamos ficar tão vitrine, tão janela do PT. Nós temos que evoluir como partido. Isso eu venho falando faz tempo e ninguém está escutando, ninguém está falando dentro do PDT. E o que está me deixando preocupado. Eu talvez seja o mais novo aí da reunião, eu já estou com 30 e poucos anos. Então, nós precisamos evoluir. Nós temos que ir um pouquinho mais para o lado do centro. Nós temos que mudar o PDT. E mudar como? Para nós chegar no poder, nós precisamos escutar a maioria, porque é a maioria que decide uma eleição. Então, nós temos que buscar o meio termo de todas as pessoas. E é isso que eu venho falando, eu falo aqui no nosso município. Hoje nós estamos em situação, o Jorge, que é meu tio, é vice, e eu e o Lori somos vereadores. Então, eu venho falando, quem que vai ganhar as próximas eleições no país? É quem agradar gregos e troianos. É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós temos que mudar. O PDT não evoluiu desde a época do Brizola, o Brizola foi um baita líder, mas nós precisamos evoluir, nós precisamos mudar um pouquinho, ideias novas. Nós temos que sair de uma sombra que é do PT, que nós estávamos no tempo do Lula. Eu, particularmente, não gosto do Lula, tenho pavor dele, para mim é um baita ladrão, e eu não voto nele.
prefiro votar no Bolsonaro do que nele. E é isso que nós precisamos, agradar a maioria. Nós precisamos fazer um centro, nós precisamos buscar um centro para ganhar as eleições. E é municipal, é estadual, é em esfera federal, como for. Desculpa quem não se agrada da minha conversa, mas é isso que nós precisamos. Eu, quando o Brizola faleceu, eu era muito novo, escuto ele, leio muitas coisas dele, vejo, acompanho a ideologia do partido, mas eu acho que nós temos que buscar. Isso eu já falei para os deputados. Esses dias estava o nosso querido Afonso Mota aqui, eu falei para ele a mesma coisa. Nós temos que evoluir, deputado. Nós precisamos mudar um pouquinho nossas ideias. Nós temos que ganhar a eleição. É esse o importante. Senão não adianta ter melhores ideias e tu não conseguir se eleger. Então, essa é a minha ideia como partidário, é a minha ideia como militante do PDT. Estamos aí para ajudar, para auxiliar, mas eu acho que a gente precisa evoluir como partido para ganhar a eleição. Não adianta tu ter melhores intenções se tu não consegue ganhar uma eleição. Então, essa é a minha opinião. Muito obrigado pela atenção e desculpa qualquer coisa aí. Mas estamos aí, à disposição de todos. Perfeito, Júnior. Essa tua insatisfação, parece que o Ciro já está acolhendo esses teus depoimentos aí, porque os acenos, a contratação do João Santana, a própria atuação que o partido está tendo, mais equilibrada, mais definindo proposta e buscando os apoios ao centro, é exatamente o que precisa, porque senão, se a gente não fizer essa aproximação, o Lula vai fazer. O que foi a Carta ao Povo Brasileiro? Foi um compromisso do Lula, de, olha, vocês suguem o país, só me deixem eu governar. E foi um grande pacto que o Lula fez com as elites para que saqueassem o povo brasileiro, e o povo brasileiro está saindo dessa crise, de repente, mais pobre do que entrou lá no primeiro governo dele. Então, agora, o que nós precisamos fazer é buscar o empresariado, buscar todas as categorias sociais, e não vai ser com um discurso xenófobo que o PDT vai chegar nesse povo. É preciso que esse Plano Nacional de Desenvolvimento se popularize e a gente consiga, então, encantar todas as camadas da população aí com o nosso projeto, com as nossas causas, com o nosso ideário, mas aproximando do centro exatamente para que possamos chegar a uma vitória. Mas assim, eu sei que nós vamos ter que ir segurando um pouco a onda até que o deputado Pompeu apareça, e eu aproveito que está a Eliane, está o Júnior. Nós temos 30 vereadores, e eu preciso falar isso, que há dias eu estou encucado com esse negócio. Com os nossos 30 vereadores bem articulados e uma boa composição, nós podemos fazer na região um espaço, um fórum dos vereadores, que é a Associação dos Vereadores da Fronteira Noroeste, Júnior. Está adormecida, não está funcionando. E essa associação é um espaço extraordinário para as demandas, para as causas, para os projetos a nível regional que precisam ter o apoio e o respaldo das câmaras municipais, e está caindo de maduro para que tenha um companheiro do PDT presidindo essa associação. Eu falei com o Guacho, o vereador de Boa Vista, também sobre isso, falei com a Daiane Tibulo sobre isso, e agora estou falando para vocês dois que estão na reunião aqui, para que a gente juntem os nossos 30 vereadores, e somado com outro partido, a gente consegue fazer uma diretoria dessa associação que não está funcionando na região. Isso, sem a voz das câmaras, não tem um projeto de desenvolvimento regional que possa ser tocado, que possa ser alavancado, porque é o segundo poder, né, nos nossos municípios. Então, a nossa associação precisa voltar a acontecer, precisa ser reinstalada, precisa ser reativada. E eu vejo em você, Júnior, e nesses novos vereadores que estão aí, com fórum, com espaço, com lugar para o embate político extraordinário para vocês fazerem essa luta que é necessária para a nossa região. Tem muitas causas que são interessantes para a região, mas que só os prefeitos falam, porque eles têm a associação deles e se articulam e fazem o trabalho deles. Mas as nossas câmaras precisam estar articuladas. Então, eu fiquei feliz de poder, nesse momento aí, de jogar essa brasa no colo de vocês, para que a gente corra atrás. Eu sei que ela está adormecida, que ela não está funcionando, e que é possível a gente organizar, fazer acontecer, enfim, a região só vai ganhar. Nós vamos ter, né, mais um espaço, mais um fórum de discussões
dos problemas da nossa região para que a gente possa dar encaminhamento, dar solução para as demandas do nosso povo sofrido aí da nossa região, que ela está esvaziando, né? E é preciso que as nossas lideranças políticas com o mandato, né, se apresentem para essa luta, né? O pouquinho que puder ser feito para estancar essa sangria populacional, essa sangria de investimentos, é preciso que os nossos vereadores façam isso, né? Eu estou jogando isso para vocês com o carinho de um companheiro que está enxergando, porque eu circulo na região e vejo que faz muita falta esse espaço aí. Pode funcionar daqui a pouco numa combinação com os prefeitos, na própria sede da Associação dos Prefeitos da Fronteira Noroeste, né? Ajeita uma salinha para vocês ali, ó. Se organizem e vamos à luta, vamos batalhar, vamos trabalhar, porque o teu sonho, essa tua esperança de guri, Júnior, é o que vai fazer o PDT renovar, remoçar, enfim, qualificar a nossa causa, a nossa luta, a nossa história. Tá bem, meu querido? Tá bom, obrigado. Prefeito Jorge, nessa perspectiva, tu consegue articular teus vereadores lá para que a gente possa, de repente, nessa semana, essas coisas, quando são faladas publicamente, elas acabam, a gente tem que ficar com um olho no gato e outro no pires, né? Que daqui a pouco isso vai sair, vai popularizar e outros partidos vão abraçar essa causa e vão fazer acontecer. Fala aí, Jorge. Gelson, falando em Associação das Câmaras de Vereadores, o último tesoureiro da Câmara, quando ainda funcionou, fui eu. E foi em 2011, 12, que ela foi praticamente desativada. Por que ela foi desativada? Nós tivemos muitos trabalhos de trazer palestrantes de Porto Alegre, investimentos, e os vereadores não participavam. Essa era uma, fazia muita discussão, muita formação. Por que não participavam? Porque queriam simplesmente viajar. Essa era uma das grandes, nós enfrentamos dificuldades. Inclusive, ficamos com déficit financeiro. O presidente, naquela época, era por 2 gestões, era o vereador Fernando Plasman, o sobrinho do deputado Plasman, e eu era o tesoureiro. Mas eu vejo uma discussão fundamental. Precisa ter, sim. Precisa ter. Nós, uma coisa eu vou dizer aqui. Acho que tem que tirar a sede, talvez, de Santa Rosa. Porque só se os vereadores de Santa Rosa mudarem as cabeças, porque aquela vez os que trabalhavam contra a associação era Santa Rosa. Santa Rosa não aceitava. Então nós temos, talvez hoje mudou, faz 8 anos isso. Mas precisamos sim articular e eles têm que participar. Os vereadores estão muito, se diz assim, um pouco à margem. E eu tenho 4 vereadores aqui no nosso município, por um detalhe não fizemos 5, só do partido, né, nosso partido. E a gente sente isso que, às vezes, quando o prefeito falando com eles, chamando para uma reunião, orientando, não é como eles vão num encontro. Eles conversam com os colegas, conversam com os companheiros de outras cidades e vão ver novas ideias e vão se realimentar o trabalho do dia a dia. Acho que é fundamental e ajuda a apoiar, sim, e precisamos fazer com que mais um espaço se ocupe. Valeu, Jorge. Nós temos na sala também aqui o nosso assessor deputado Burman, Valmor. Por favor, Valmor, dê uma palhinha aí para nós. Eu acho que o Valmor deve estar olhando o Inter, porque ele é muito colorado, aí ele não arreda o pé. Curioso. Né? É, curioso. Mas quem sabe o deputado Loureiro, vão passando para os deputados aí o que tem anotado, o que tem visto de potencial, o que tem visto de fraqueza aí na articulação, deputados. Vão nos abrindo aí, até que o deputado Pompeu consegue concluir o trabalho dele lá, a reunião dele com o presidente Carlos Lupe, e ele possa vir para finalizar a reunião. Bom, Gerson, eu acho que, assim, da minha parte, para complementar, né, eu acho que ressaltar aí, tu falou isso no início da nossa reunião, com relação ao momento aí que a região, né, da fronteira noroeste vive. Eu lembro que há muito tempo a gente vinha, né, falando da necessidade do partido aí se fortalecer
nesta região e, de fato, né, nós conseguimos aí conquistar 6 prefeituras. Então, eu queria cumprimentar aí os companheiros, né, e dizer que, de fato, né, agora o desafio é a gente fazer valer essa força na eleição do ano que vem, né? O deputado Burman também colocou ali o grande desafio que nós temos, que é, de fato, retomar um protagonismo na Assembleia Legislativa. Nós, há muitos anos, né, acho que desde da década de, sei lá, 90, nós nunca deixamos de ser ou de estar entre as 4 maiores bancadas na Assembleia. E pela primeira vez, né, depois de muitos anos, o PDT acabou ficando aí com a 5ª bancada, né? E isto nos trouxe aí uma redução de espaço importante, né? Inclusive a própria presidência da Assembleia Legislativa, que ela é dividida dentro de um acordo que vigora já há muito tempo dentro do Parlamento Gaúcho, pela primeira vez o PDT não vai exercer a presidência, né? Então isso é muito ruim. Nós precisamos corrigir isso a partir da próxima eleição. Não é possível que o PDT, com a história que tem, com a força que nós temos, nós permanecemos, né, como a 3ª força no Estado, considerando o número de prefeitos. Tá? O PMDB, o PP estão em primeiro lugar, né? Tem mais de 100 prefeitos, e o PDT manteve a 3ª posição. Tá? Inclusive, o 4º lugar aí teve uma alternância, né? O PT diminuiu muito, né, o número de prefeitos, que era a 4ª força, e veja que o PTB, né, que até não aumentou o número de prefeitos, não aumentou, quer dizer, foi o PT que perdeu, não foi o PTB que ganhou. O PTB praticamente manteve aí 30 e poucos prefeitos, ficou com uma 3ª força, né? E considerando que o PTB vai sofrer agora um desmantelamento aí muito grande, né? Então, nós precisamos retomar o nosso espaço em nível de parlamento. E aí, precisamos, né, fazer uma convocação aí de todos os companheiros, se é para ter algum candidato aí na região, acho que tem que ter, né, tem que avaliar muito bem, eu acho que não há nenhum problema, eu acho que o ideal seria que todas as regiões tivessem, né, uma representação, mas logicamente que isso tem que ser muito bem planejado, né, e tem que estar dentro aí de um alinhamento com o plano estratégico traçado pela executiva ou pela direção estadual, né? E acho que com a candidatura do Romildo isto vai também nos ajudar muito, né? Então eu queria só fazer essa observação, fazer esse chamamento, né? Eu acho que é muito importante que ainda mais uma região como essa agora, né? Como a nossa aí, com 6 prefeitos, com muitos vereadores, a gente precisa, né, fazer valer a nossa força no ano que vem, até para poder, eventualmente, dar suporte para o futuro governador, que poderá, que deverá, né, assim esperamos, ser do PDT, né? Então, e não só, estou falando aqui em nível de Assembleia, mas também vale para deputado federal, né? Nós temos hoje 3 deputados, precisamos, no mínimo, manter isso, né? No mínimo, manter 3 deputados federais nos representando lá em Brasília, quem sabe aumentar para 4, mas não dá para pensar em forma nenhuma, não podemos admitir aí uma redução de cadeira em nível federal, né, nacional. Então, seria isso. O Pompeu já está aí, né? Então, acho que estamos apenas aguardando aí o deputado Pompeu para fazer o fechamento aí da nossa reunião. Estou aqui, estou te escutando, Eduardo Debaco Loureiro. Eu estava enrolando aqui, viu, tipo, porque nós estamos meia hora aí esperando, então nós já estamos enchendo linguiça aqui para te ouvir, viu? O Pompeu, como sempre, atrasado um pouco. Eu acho que até para o deputado se ambientar, eu imagino que o deputado Gerson Burman deu uma palhinha fazendo o fechamento do que ele viu, do que ele assistiu, das ponderações, e daí o deputado Pompeu entra e encerra o encontro, pode ser? Perfeito. Muito bem, então, boa noite a todos, boa noite, Pompeu, estávamos aí lhe aguardando aí agora para te fazer isso. Boa noite, bom dia, boa tarde e boa noite, Gerson. Eu já tive de manhã, contigo, de tarde, agora de noite.
Faz parte, né? Política é isso aí mesmo, não tem o que fazer. Tentando resolver nossos problemas de manhã e dia aqui, não é fácil também, né? Mas vamos lá, vamos ver o que consegue se construir aqui. Mas, enfim, né? Inicialmente, cumprimentar aí a todos os companheiros da região aqui, acho que aí foi um dos lugares onde nós fortalecemos o nosso partido, estão de parabéns, né, Gelson, pelo trabalho teu aí, de toda a diretoria da nossa coordenadoria, e eu acho que muito em cima daquilo que já foi colocado aqui, né, de nós buscar, na eleição do ano que vem, fortalecer ainda mais o nosso partido, com deputados estaduais, com deputados federais, a questão nacional, né, eu vi o Tafarel lá do Porto Mauá colocando aquelas... Eu também tenho esse pensamento, eu acho que o ideal é o novo aqui nessa história, porque se nós viver ou com Lula ou com Bolsonaro, nós vamos vivenciar a guerra no próximo mandato, da mesma guerra que nós estamos vivenciando hoje, que não é bom para o país, né? Bom para o país é a terceira via, e eu acho que esse descolamento que o Ciro Gomes tem procurado fazer aí, ao longo aí do último ano, de um modo muito especial, eu acho que para o partido é bom, né? Criar uma linha própria de condução aí do partido a nível nacional e, quem sabe, lá nós conseguirmos aqui emplacar com a terceira via. É difícil, é difícil, mas nós temos que ter esperança e temos que acreditar. E a segunda questão aqui é acreditar muito aqui também, a nível estadual, aqui no nosso Romildo Bolzan, eu acho que é um nome forte, em condições, se todos nós abraçarmos aí a sua candidatura, nós temos a chance de ser vitoriosos. Então, grande abraço a todos os companheiros aqui. Vamos passar a bola para o nosso deputado federal, Pompeu de Matos. Tá bom, Gerson. Muito obrigado. Cumprimentar, então, a todos os companheiros, as companheiras. Me permita fazê-lo em nome aí do Gelson Filipim, do próprio Gerson Burma e do deputado Adroaldo, do deputado Eduardo. Veja, Adroaldo, viu? Que coisa fascinante, né? O Eduardo Debaco Loureiro. E dizer que eu primeiro peço desculpa de estar entrando atrasado, mas nós começamos antes, às 5 e pouco, uma reunião da Executiva Municipal de Porto Alegre. Acho que o Gelson sabia disso, estava avisado, e inclusive entrou na reunião o presidente Lupe. Então, vocês imaginam, estavam todos os membros da Executiva debatendo a Previdência de Porto Alegre, a posição do PDT na Câmara Municipal de Porto Alegre, que está pegando fogo, é uma coisa assim, sabe, Porto Alegre tem muito servidor público, é muita gente, então pesa bastante, tem um significado muito grande. Então, ficamos 2 horas no debate e, enfim, chegamos a bom termo, mas uma briga, uma guerra, uma luta, muita discussão, muita divergência, que faz parte também, mas o importante é que chegamos a bom termo, porque, e já é importante que eu diga, o Loureiro sabe, eu estou presidente licenciado do partido no Estado, eu sou o presidente, mas estou licenciado, o nosso presidente é o Ciro, está fazendo um bom trabalho, e graças a Deus ele está lá, porque eu não tinha mais condições de tocar tanta coisa, e ainda sou presidente do PDT de Porto Alegre, e também quero entregar o quanto antes possível, quero fazer eleição em Porto Alegre para poder uma executiva, vamos dizer assim, normal, possa assumir lá a missão de trabalhar com mais intensidade e pluralidade em Porto Alegre, e eu vou tocar essa missão de ser o vice-presidente nacional do partido, que, aliás, na sexta-feira fizemos, no final da tarde, também uma reunião espichada de praticamente 2 horas com o Ciro Gomes, com o Lupe, enfim, estava lá o próprio Afonso, a Miguelina, a Juliana, para dizer dos nossos aqui, mas estavam todos os deputados federais também, que era uma reunião da executiva ampliada. E, aliás, já quero dizer assim que o Ciro, muito animado na reunião, agradecendo, porque a gente fez uma turnê aqui no Rio Grande do Sul, Loureiro. Eu montei para ele uma turnê de entrevista em rádio, e coloquei, inclusive, a Rádio Santo Ângelo, viu, também, é claro, né? A melhor delas e o melhor deles, né? A Rádio Santo Ângelo, para uns a gente diz é uma cachaça, para outros é uma coisa assim, sabe? Não, falou na Rádio Santo Ângelo, a região missioneira sabe, conhece, reconhece, porque é muito ouvida, né? E o Ciro me agradeceu publicamente, reconheceu o trabalho. Nós marcamos 30 rádios para ele já falou em 17 rádios, então uma ampla repercussão. Em todos os outros estados, o pessoal diz que vai copiar o modelo que a gente fez aqui, é já parte do meu papel como vice-presidente nacional do partido. Já ganhei um elogio, né? Como se a gente precisasse, né? Mas nunca é demais também, a gente se anima e se alimenta também desses momentos ricos. Com isso, eu já quero dizer aos companheiros que o PDT vive um bom momento,
nós temos uma expectativa que nós vamos melhorar a nossa performance, um tanto pela perspectiva da candidatura do nosso candidato a governador. É um cenário bem plausível, a candidatura que vai se consolidar do nosso presidente Romildo, mas é uma coisa que internamente, só a gente pode falar, externamente não dá para a gente falar, porque o Romildo tem um compromisso com o Grêmio, ele cumpre o compromisso com o Grêmio lá, depois ele se resolve conosco, mas consolidando isso, nós temos uma viabilidade muito grande. Nós temos, e esse é o meu trabalho, uma perspectiva muito grande com o Ciro, e eu vou, a pedido dele, estou desempenhando e vou intensificar o trabalho, e quero pedir aos colegas, aos companheiros da nossa região noroeste que nos ajudem. Eu vou mandar fazer até umas camisetas, uns decalques, umas coisas aí, até por minha conta e risco, abrir um pouquinho a mão, né? Muito mão fechada, né? Muito munheca, mas tem que fazer, temos que fazer isso para os companheiros, para as companheiras, para a gente começar a mexer. O Ciro vai ser o grande diferencial. Eu disse esses dias na tribuna, o Lula e o PT é o passado para onde nós não queremos voltar. O Bolsonaro é o presente que já não dá mais para aguentar. E o Ciro é o futuro para onde queremos caminhar, na esperança que o Brasil possa se reencontrar. Vou dizer esta semana, na tribuna da Câmara agora, que o Lula e o Bolsonaro, como dizia o Brizola, são farinha do mesmo saco. Eles têm uma semelhança e se retroalimentam. Um interessa ao outro, e assim vice-versa. É como se fosse o côncavo e o convexo, o espelho e o reflexo. O Lula olha no espelho e enxerga o Bolsonaro olha no espelho e enxerga o Lula. O desejo do Lula é ter o Bolsonaro no segundo turno, porque ele acha que ganha do Bolsonaro pela rejeição que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro, o sonho dele é ter o Lula no segundo turno, porque acha que o Lula, com a rejeição que tem, o Bolsonaro ganha dele. E o pesadelo dos dois é encontrar o Ciro no segundo turno. E as pesquisas já mostram que o Ciro ganha no segundo turno do Bolsonaro. Já foi divulgada uma pesquisa essa semana. E nós vamos pressionar para que saia uma pesquisa Lula e Ciro no segundo turno. Aí eu quero ver. Quando o Ciro começar a ganhar do Lula no segundo turno, aí muita gente que diz assim, olha, eu não voto em outro porque eu não quero que o Lula ganhe. Aí a alternativa vai ser exatamente o Ciro. Outros vão dizer assim, não, eu não voto em outro porque eu não quero que o Bolsonaro ganhe, então eu tenho que votar no Lula. Aí quando enxerga que o Ciro ganha do Bolsonaro e o Ciro ganha do Lula, termina a retórica e nós vamos consolidar a terceira via. Esta é a eleição da terceira via. Só que é importante que a gente diga, nós precisamos nós mesmos acreditar no primeiro turno. Porque o Ciro resolve a parada do segundo turno com o Bolsonaro. O Ciro resolve a parada com o Bolsonaro e com o Lula no segundo turno. Mas o Ciro tem que estar lá, e quem pode botar lá somos nós. A gente parece que não acredita. Repare, eu dou números. Na eleição passada, em Porto Alegre, nós fizemos, o PDT, para deputado estadual, fez em torno de 7% dos votos de Porto Alegre. E para deputado federal, fizemos menos, 6%. Fizemos 7% porque a Juliana fez bastante voto em Porto Alegre, como deputado estadual. E como deputado federal, nós temos um pouquinho menos, 6%. O Ciro fez quase 20%. É um raciocínio que nós temos que fazer. Juntando todos os candidatos do PDT a deputado estadual, deu 7%. Juntando todos os candidatos a deputado federal do PDT em Porto Alegre, deu 6%. E veio o Ciro lá do Nordeste, né? Lá de longe, vem e faz quase 20%. O que é que ele tem que nós não temos? O que é que o povo enxergou nele que não enxergou em nós? E como é que nós não vimos o que o povo viu? Porque se nós tivéssemos visto, nós tínhamos que ter grudado nele, feito os votos com ele e feito muito mais votos em Porto Alegre. Em Pelotas, Eduardo e Burma, nossos dois líderes maiores aí, ele fez 18% dos votos de Pelotas. O PDT fez lá 3% dos votos. Uma merreca. E, no entanto, 18% dos eleitores de Pelotas, nas cidades grandes, o Ciro cresceu, fez muito voto, 14 milhões de votos no Brasil. E o PDT, para deputado federal do Brasil, chegou a 6 milhões, não chegou bem a 6 milhões de votos. E o Ciro sozinho fez 14 milhões.
Então, nós temos que ter esse raciocínio e começarmos nós mesmos a acreditar, nós mesmos a falar, porque não falta dizer, o Ciro é bom, mas o Ciro é muito boca brava. Mas é que o Ciro diz o que pensa, fala o que sabe, conta o que vê, ele bota a boca para fora. O Bolsonaro também é bocudo, o Lula o que não dizia. Assim, eu falo moderadamente, o Eduardo fala moderadamente, o Burma fala moderadamente. O Ciro não é moderado que nem nós. No entanto, quem tem voto é ele, não somos nós. É ele que fez 14 milhões de votos. Não somos nós. Nós estamos correndo para pegar 1 a 1. A eleição para presidente da República é diferente. Nós temos que acreditar, fazer a nossa parte. Nós não temos que questionar o nosso candidato. Nós temos que levar adiante o seu nome. Como diz o artista da televisão, eu aumento, mas não invento. Nós podemos até aumentar, não precisa inventar que ele é alguém que tem caráter, cara limpa, mãos limpas, prefeito lá de Fortaleza, deputado federal, foi deputado federal junto comigo. Nós fomos deputados federal juntos, eu e o Ciro, né? O que muito me honra, né? O Ciro foi prefeito da capital, foi governador do seu estado, lá no Ceará, ministro da Integração Nacional, ministro da Fazenda do país, teve a chave do cofre do país na mão. As pessoas não sabem, o Ciro foi que ajudou a fazer o real. Tem milhões e milhões de notas de reais assinadas por Ciro Gomes, ministro da Fazenda. Isso nem nós, nem o nosso pessoal sabe. E não só não sabe, como não transmite o que não sabe, não conta para os outros. E alguns que sabem não falam. Nós temos que dizer isso. O Ciro tem um protagonismo da história desse país. Nós temos que dar um empurrãozinho. E o nosso partido tem esse papel. Para me encerrar, eu espichei a conversa, eu vou encerrar dizendo uma coisa relevante, que a gente já falou lá na direção nacional, uma conversa que tivemos mais fechada, mais privada. Os companheiros estão percebendo que está havendo um distanciamento bem forte do discurso do Ciro com o Lula. E já tinha do Ciro com o Bolsonaro. Bom, o Ciro tem que achar o seu próprio espaço. Nós temos que achar o nosso espaço. E o Ciro mais do que ninguém. Então, ele não pode nem ser muito amigo do Lula e nem muito inimigo do Bolsonaro. Ele tem que achar o caminho dele. Buscar a alternativa da terceira via. E, em Brasília, surgiu, no final do ano passado, isso não é lenda urbana, é algo real, um movimento muito forte de partidos do centro, no sentido de buscarem a sua própria identidade. Eles são muito criticados, Centrão. Então, o Centrão ajudou o Fernando Henrique, ajudou o Lula, ajudou a Dilma, ajudou no que eu não digo sentido, deram a governabilidade, se credenciaram no governo, estavam lá no governo Temer, estão no governo Bolsonaro. Tenha o governo que tenha, eles estão no governo que está. Estão lá sempre. Então, eles quiseram ter um protagonismo de ter um governo deles mesmos. Procurar ter o seu próprio projeto. E, para isso, juntaram aí PSD, PL, PR, MDB, PSDB, uns 7 ou 8 partidos ali na linha de frente. E construir um projeto liderado pelo Dória, em São Paulo. Se lembra que no final do ano passado, o Dória começou a tomar-lhe pau do Bolsonaro, porque ele assumiu um protagonismo de enfrentamento com o Bolsonaro. Enfrentamento que estão vendo que não está acontecendo hoje. Faz dias que tu não vê o Dória falar mal do Bolsonaro e faz dias que tu não vê o Bolsonaro falar mal do Dória. Por quê? Porque o Dória se apresentou como candidato a presidente, com esse grupo que ajudou o Bolsonaro a ganhar, que saiu do Bolsonaro e que busca um projeto próprio. E enxergou no Dória o nome para tocar esse projeto. Tá bem? Bom, aí, porque esse grupo pensava, do Bolsonaro nós ganhamos. O Bolsonaro derrete se nós não tivermos com ele. E do PT, tem uma rejeição grande, é fácil de ganhar. Acontece que nesse inteirinho, ali no final do ano, o Lula saiu lá das catatumbas e passou a ter viabilidade a sua candidatura. Esse grupo raciocinou. Do Bolsonaro nós ganhamos, do PT nós ganhamos, do PT com o Lula nós não ganhamos. Esse Dória recuou, e você lembra, 2 meses atrás, especialmente o Burma e o Loureiro, que estão mais perto ali, sabem até mais do que eu, veio um grupo de São Paulo, Loureiro, Burma, tu está inteirinho na tela aqui, Burma, te balançando, está cheinha na minha tela aqui. E olha aqui, ó, vocês sabem que veio um grupo de São Paulo que teve uma conversa com o governador, não teve? E lançaram ele candidato a presidente da República. Esse movimento, ele foi desencadeado
com a volta do Lula. É incrível, mas o Lula pode até estar nos ajudando. Veja bem, com a volta do Lula, esse pessoal se assustou. E o Dória recuou e raciocinou assim: por que eu vou brigar para governar o Brasil se eu tenho meio Brasil de graça, que é São Paulo? E aí ele retirou o time de campo, vai a governador de São Paulo, e esse grupo de centro perdeu o líder, não tem um líder, está sem referência. E eles vieram buscar no Leite, em Porto Alegre, para ser o candidato dele. Que, convenhamos, não tem esse estofo, não tem esse tamanho, mas, enfim, quem não tem cão, caça com gato. Botaram o nome dele na parada. Bom, o que o Ciro está fazendo? Com, vamos dizer assim, com a conveniência, com a conivência, com a compreensão, com o acordo, com a combinação da direção nacional. Falando com o Kassab, falando com gente do PSDB, com o próprio Fernando Henrique Cardoso, falando com o Gereissati, falando com vários atores, falando com esse presidente da Câmara dos Deputados, como é o nome dele? Que era presidente da Câmara? Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Maia, falando com o Paes de Andrade, lá no Rio de Janeiro, falando com a CM Neto, falando com o Mandetta. Eu estou dando nomes porque essas conversas já andaram. Ela não tem, assim, uma propaganda, uma dimensão tão elevada, mas essas conversas já andaram. Algumas eu fui testemunhas dela. Aí o que acontece? O Ciro está tentando ser protagonista desse projeto, que seria um projeto de centro-esquerda com a participação do centro, para ser a famosa terceira via, que não é fácil, mas que não é impossível, mas que tem como ser construída, e para isso tem muita saliva, muita conversa, muito diálogo. Esse grupo não volta mais para o Bolsonaro, porque eles interpretam que o Bolsonaro não governa. O Bolsonaro não governa com eles. O Bolsonaro já não governa com eles, e o Bolsonaro não vai governar com eles. Se o Bolsonaro está lá e não chama eles, se o Bolsonaro se reeleger, muito menos estará com eles. Então, eles não querem o Bolsonaro. E o PT, para o PT, eles não vão. Então, este grupo tem um diálogo que está acontecendo bem interessante com o Ciro. E nós temos que ter esta maturidade, esta compreensão. Isso é um fato novo. O Ciro pode se credenciar como uma alternativa de centro-esquerda para ser a terceira via com algum grupo importante do centro. Então, eu estou colocando isso para os companheiros da região aqui, para que os companheiros tenham a compreensão de que ninguém está parado. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo andando, as conversas estão acontecendo, os bate-papos, os bastidores. O que vai dar? Eu não sei, eu não tenho aquela bola mágica, né, para decifrar. Mas o que a gente precisa na política é dialogar, conversar e construir o projeto. O que é certo é que, se nós soubermos construir um projeto, nós podemos ter a leitura que não será nem Lula e nem Bolsonaro. Nós temos a alternativa do Ciro como terceira via, e até vou dizer mais, pode até, pasmem, o Bolsonaro derreter por tudo que está acontecendo com ele e pelo abandono que a classe política e os principais partidos políticos vão fazer para com ele, vão deixar ele sozinho, isolado. Pode ser que haja até o segundo turno de Ciro com Lula. Não é impossível. Não é impossível. Olhando assim a olho nu, à distância, seria quase impensável no primeiro momento. Para muitos, inimaginável. E eu digo, não é impossível. Deixa as coisas andar, que a gente vai trabalhar esse tema. E eu tinha que socializar essas informações para dizer assim, que nós vamos trabalhar muito o tema, a tese, a defesa da candidatura do Ciro. A nossa prioridade agora, como nós não podemos falar na candidatura estadual, por enquanto ela não se resolve, por conta dessas questões clubísticas, por conta do futebol, aquilo que eu digo, política é paixão e razão, futebol é só paixão, porque é paixão, a gente gosta do partido, da política, e é razão porque tem razão de ser, vereador, prefeito, deputado, secretário, enfim, tem funções, atividade. No futebol é só paixão, tu é torcedor e sofredor. Eu, como colorado, estou mais para sofredor do que para torcedor.
por acaso o Eduardo é colorado também, sofredor, e o Burma também é colorado, sofredor. Mas vamos fazer o quê? Enquanto a gente não pode tocar esse projeto mais aberto da governança do Estado, vamos concentrar nossas forças, e esse é o apelo que eu quero fazer, finalizando a minha manifestação, vamos movimentar, colocar a nossa energia à disposição da candidatura do Ciro, fazer a nossa parte. Se ele fez tanto voto, quase 20% dos votos de Porto Alegre, 18% dos votos de Pelotas, 14% dos votos do Brasil, e na nossa região aqui ele não fez voto, eu quero debitar muito da culpa disso por nós que fizemos muito pouco por ele. E se nós fizermos um pouco, o resto o Ciro acaba fazendo, porque esse momento é nosso, os ventos sopram a nosso favor. Concluo dizendo assim, há uma expressão que diz que não tem vento que sopre a favor de uma nau cujo navegador não sabe para onde é que vai. Se a gente não sabe para onde é que vai, nunca os ventos sopram a favor da gente. Agora, se a gente tem norte, rumo e direção, a gente hasteia as nossas velas, levanta as nossas velas, levanta as nossas bandeiras, o vento assopra e nos ajuda a seguir na nossa caminhada, facilita a nossa vida. Então, é isso que eu quero dos companheiros. Vamos levantar as nossas velas, levantar as nossas bandeiras, que os ventos podem assoprar a nosso favor. É como eu acredito, é como eu já estou fazendo, eu tenho até a obrigação de fazer como dirigente nacional, mas quero aqui pedir a generosidade de todos vocês, eu quero começar a instrumentalizar daqui uns dias, acertar bem com o Eduardo e com o Loureiro, que são os nossos dois líderes maiores aí, para a gente intensificar esse trabalho. Enquanto nós não podemos falar do governo do Estado, vamos falar no Ciro, e de bem, e de bom, e vamos começar a propagandear que essa onda vai pegar e nós vamos surpreender muita gente. É a minha convicção, a minha opinião. Um grande abraço, deputado Pompeu, sempre esclarecedor, sempre entusiasmado, sempre vigoroso no embate e nos dando o norte, qualificando esse encontro, que embora o número não é tão significativo, mas em importância, em participação, eu destaco que nós gravamos, né, o vídeo e a gente vai repassar para aquelas executivas que não puderam se fazer presente, nos grupos aí dos vereadores, no grupo da coordenadoria, enfim, todos os grupos de WhatsApp que nós temos na região e que me presentearam aí com me integrar no grupo, né? Nós temos 9 ou 10 grupos aí do WhatsApp nos municípios que eu já sou administrador, então o pessoal me passa e a gente vai partilhar isso para que a reunião seja compreendida. Eu preciso, antes de terminar, dizer que a Elisandra Olson, ela é nossa vereadora de Porto Lucena, não pode participar, teve presente aí, mas só com o celular ligado e com o ouvido atento. Mas não pode participar, né, porque está no trabalho, está na luta, e mandar um abraço para todos aí. Mandar um abração para ela, que é uma querida, viu? A Elisandra, a companheira Dolores também, de Parendi, não pôde falar, mas está atenta, teve presente aí, partilhando disso tudo. Demais, eu imagino que a gente deva ter periodicidade nesses encontros, pelo menos uma vez por mês, é interessante que a gente faça, né? E eu retomo aquela fala inicial, deputados e companheiros, de que o PDT, em cada município, precisa ter uma cadência, precisa ter uma melodia, precisa ter periodicidade nos seus encontros. Se reúne na primeira vez com 5, depois com 10, depois com 20, e quando passa o número aí da vigilância sanitária, dá uma sossegada, mas segue falando de política. Se nós fizermos nas executivas uma rotina de trabalho, nós vamos chegar na eleição com a qualidade do partido que nós precisamos ter para ter o governador, para ter senador, para ter presidente da República, para ter, então, a nossa representação na bancada, na Assembleia acrescida, de bons nomes, né? Além dos 4 que hoje temos, a nossa bancada a nível federal também acrescida, de bons nomes, além dos nossos 2 deputados que nós temos hoje. Então, vamos fazer nós a nossa parte aqui na base. E, por último, para encerrar, nós precisamos que o MCDR esteja organizado em cada município, que a IMT esteja organizada em cada município, que o Movimento Trabalhista pela Educação esteja organizado em cada município, que a nossa JS aconteça, para que a gente possa fortalecer a gurizada com o conhecimento necessário das nossas causas, enfim, das lutas do nosso tempo. Então, se a gente se jogar de corpo e alma nessa tarefa agora, nós vamos chegar no ano que vem, com certeza, aí é uma vitória, né, que vai nos fortalecer, vai engrandecer o nosso partido, vai deixar o PDT do tamanho que o nosso povo sonha e merece, né?
Com isso, eu finalizo. Transmito um abraço a todos os presentes e pedir desculpa pela demora. Nas próximas, a gente pode condensar, fazer mais curtinha, mas todas as falas qualificadas aí de cada companheiro vai criando o caldo de cultura aí para a gente fortalecer o partido e fazer o que é necessário fazer. Um grande abraço a todos, boa noite e muito obrigado pela participação. Obrigado, Gelson. Muito obrigado. Valeu, um abraço aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, abraço a todos. Boa noite, Boa boa noite. noite. Vamos olhar o jogo do Inter agora. Boa noite a todos. Tá bravo olhar o jogo do Inter. Né? Olha aí, ó, quem que eu enxergo aí, ó. Quem que eu enxergo aí? E aí, meu velho? Lá das barrancas do Uruguai. Estamos aí. Estamos aí. Ah, meu querido. Desculpa ter atrasado, mas aqui, ó, eu não me mando, o dia inteiro de reunião aqui. Eu estou em Juí. Eu estava com o Burma até agora há pouco, né? E aí, essa reunião da direção estadual, eu sou presidente do PDT de Porto Alegre ainda, que bucha. Estamos aí. Mas né? Tudo bem. Também. Mas estamos juntos, trabalhando junto aí, Montinho, né? Tudo bem. Estamos aí. Tranquilo. Um abraço. Sempre. Um abraço. Um abraço, meu querido. Tchau, tchau.